Olá, a paz para todos. Nesse vídeo eu quero comentar sobre um tema de suma importância. O que é servir ao Criador? Servir ao Criador para muitos significa frequentar regularmente aos templos religiosos, significa exercer um ministério na instituição religiosa, ou para aqueles que não exercem nenhum ministério específico, frequentar regularmente, obedecer tudo aquilo que está sendo falado na instituição religiosa. É batizar nas águas, membrar, ter uma carteirinha e pertencer a uma instituição. Isso é a ideia que se passa sobre o servir ao Criador. Mas o que realmente é servir ao Criador? O que as Escrituras nos fala sobre servir ao nosso Criador? O que o nosso Salvador nos tem ensinado? Se nós observarmos o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, o texto ele é um pouco longo, eu não vou ler, você confere aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Ali nós vemos nesse texto os dois grupos, os que servem ao Criador e os que não servem. Os que servem ao Criador, nós podemos observar nesse texto, que é todo aquele que serve ao seu próximo, que atende o seu próximo nas suas necessidades. Ou seja, dá a quem não tem de comer, dar àquele a quem não tem de vestir, visitar os doentes, visitar os presos. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, o Salvador nos afirma nesse texto que está fazendo a ele. E tudo aquilo que nós negarmos em fazer ao nosso próximo, nós estamos negando ao nosso Salvador. Ou seja, servir ao Criador é totalmente diferente de ser um religioso, de pertencer a uma instituição religiosa. Isso aqui vai além das fronteiras. Isso aqui, amados irmãos, é tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo ou deixamos de fazer. É isso que define se nós servimos ao Criador ou se nós não servimos ao Criador. Tiago, ele disse uma passagem muito importante acerca deste assunto, que está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Ele disse: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui nós vemos duas coisas principais e fundamentais para servir ao Criador. Que primeiro é atender o nosso próximo nas suas necessidades, atender os necessitados que precisam de nós, e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, procurar santificar-se, procurar evitar a cada dia o pecado, procurar obedecer os mandamentos do Senhor. Isto verdadeiramente é servir ao Criador. Aquilo que os religiosos ensinam se torna um fardo muito pesado, se torna um peso sobre os nossos ombros. É por isso que o Salvador nos disse para tomar sobre nós o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Toda instituição religiosa tem os seus dogmas. Toda instituição religiosa tem suas tradições e os seus costumes, sem nenhuma exceção.
todas elas têm. E o Salvador nos disse que a tradição, esses tais costumes, invalidam a palavra do Criador. Ou seja, neutraliza na nossa vida. Não que torna em si a palavra do Criador neutra. Nada detém a palavra do Criador. Mas o que ele está dizendo é que na nossa própria vida, quando nós estamos seguindo dogmas, seguindo tradições, seguindo costumes humanos, a palavra do Criador se torna neutra na nossa vida. Para que a palavra do Criador possa estar em nós, e nós possamos estar na palavra do Criador, nós temos que servi-lo conforme a sua palavra, conforme ele nos ensinou. E o básico é isso: servir ao nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós gostaríamos de ser tratados, e amar o nosso Criador sobre todas as coisas. Fazendo essas coisas, diz as Escrituras, que contra isso aí não há lei. Não há lei contra essas coisas. Os homens inventam muitas coisas, atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e os subjugam e obrigam-os a carregar. Mas o Criador te convida a deixar este fardo pesado, os fardos humanos, fardos de tradições e costumes, doutrinas humanas, e tomar sobre os seus ombros o fardo leve do Salvador, os mandamentos que ele nos ordenou, que não é nada difícil de carregar, não é nada difícil de suportar. Quantas e quantas pessoas se decepcionaram com os fardos pesados do homem, se decepcionaram com a religião, se decepcionaram com os dogmas, com os costumes, com o sistema religioso. Mas o nosso Salvador a ninguém decepciona. Procure servir ao Salvador, unicamente a Ele. Ocupa a tua mente unicamente nas Escrituras Sagradas e nada mais. Fazendo isso, você vai estar prestando um verdadeiro serviço ao nosso Criador. Fique na paz.